Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Podeis sentar, queridos. Graças a Deus que estamos na casa do nosso Pai, amém? Para aprendermos mais acerca daquilo que Ele quer, que Ele propôs para nós. Deus, Ele tem um projeto e o projeto dele é família. Diga, família é projeto do Senhor. Então, a tua família é um projeto santo, amém? E nós vamos falar um pouco hoje sobre como construir uma família saudável. Quantos têm uma família? Levanta a mão. Amém. Todos nós temos uma família. Se você disser que não tem a família, você faz parte de uma célula, você faz parte daquela família, amém? Então, nós temos que aprender a conviver uns com os outros, temos que dar o suporte um ao outro, temos que estar, assim, aprimorando o nosso eu para que venhamos melhorar na questão familiar. Todas as famílias têm suas dificuldades, sim ou não? Nós somos pessoas diferentes, eu não sou igual ao apóstolo. Nós namoramos e noivamos por 5 anos, aí decidimos casar. E estamos casados há 41 anos, vai fazer esse ano. E nesses 41 anos nós estamos aprendendo a cada dia. Não somos perfeitos. A minha família não é perfeita, mas nós podemos deixar Deus nos tratar para que nós tenhamos uma família saudável. Amém? Família perfeita não existe. Diga comigo, família perfeita não existe. Mas família saudável depende de mim. Diga, família saudável depende de mim. Depende de cada um daqueles que compõem o seu núcleo familiar, aqueles que compõem a sua família. Então, a família não nasce pronta, né? Você vai escolher, os jovens solteiros que estão aí, levanta a mão. Amém. Você vai escolher, né, uma pessoa para lá na frente construir um relacionamento e chegar ao casamento e constituir a sua família. Por isso, jovem, escolha bem, amém? Você tem oportunidade, observe, fique atento, né? Fique atento às dicas que um dá para o outro. Se você vê abusos, se você vê intolerância, se você vê irresponsabilidade, se você vê descompromisso contigo, com Deus, com a família que Ele tem, caia fora. Caia fora, porque é laço. E aí, depois de casado, aí fica difícil, né? Aí você vai ter que ir para o joelho, ir para a oração e pedir de Deus mais graça, amém? Mas como família, projeto de Deus, Ele está sempre trabalhando conosco acerca desse assunto. Porque Ele quer que nós tenhamos relacionamentos saudáveis, amém? Ele quer que nós vivamos em paz. Ele quer que nós estejamos bem na nossa casa, que o nosso lar não seja um campo de guerra, que o nosso lar não seja um lugar de contenda, mas que o nosso lar seja um abrigo seguro, amém? Seja um lugar de paz, que os nossos filhos possam olhar para mamãe e papai e dizer: meu pai e minha mãe se amam. Meu pai e minha mãe entenderam o que Deus quer para eles. E não ficar travado, não ficar traumatizado e dizer, olhar para os pais e dizer, eu não quero me casar. Eu já ouvi isso de uma sobrinha minha, ela via brigas, ela via contendas e ela disse, eu não quero me casar. E já casou 3 vezes, né? E agora está só. Porque não entendeu a responsabilidade que é, o compromisso que é. Então, a família foi feita para dar certo, amém?
Deus não erra em seus projetos. O projeto de Deus é para que a sua família seja saudável. Mas para isso, nós precisamos compreender que necessitamos de tratamento. Quem necessita de tratamento na área familiar? Eu necessito, né? Apesar de 40 anos, 41 fazendo esse ano de casado, eu ainda estou aprendendo a conviver com esse príncipe, né? Assim também como ele, porque não é fácil, né? Nós somos pessoas totalmente diferentes. Hoje nós saímos, fomos andar ali pelo Manoa, né? Aí quando ele voltou, ele já voltou mais animado, né? Estou mais motivado agora. Vamos atrás de um tênis para ele. E aí, eu disse, agora você entendeu por que mulher gosta tanto de ir para shopping, né? Mulher vai para shopping, anda, compra uma coisinha, vem feliz da vida para casa. Estou motivada. Você entendeu um pouco da mente da mulher, né? Como é que nós nos sentimos. Sentimos motivadas quando estamos passeando pelo shopping, né? Então, em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, nós temos aqui um exemplo, né, de como a família deve ser construída, como a família deve ser edificada. Tenho certeza que você já ouviu muitas ministrações acerca disso, né? Mas vamos ouvir mais uma vez. Mateus 7, 24 diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Então, nós temos que começar a cuidar da base. A base é o elemento principal para uma construção. E nós temos que tratar a cada dia, né, de como está a nossa base familiar. Porque em cima dela é que vão ser levantadas colunas, em cima dela é que vão ser colocada a cobertura, e a base ela tem que estar sólida, ela tem que estar bem firmada, para que quando vire os temporais da vida, para quando vire os vendavais, essa casa não venha ruir. Porque tem tanto casamento que não se consolida, porque tem tanto casamento que não dão certo, porque não estão cuidando da base, do alicerce. E esse alicerce, ele é formado pelo pai, pela mãe, pelos cônjuges, né? E principalmente Deus nessa relação, Jesus nessa relação, para estar unindo, para ser a liga, né? Que vai estar ali aliançando o casal. Então, a tua base, querido, ela tem que estar na rocha. E quem é a rocha? Jesus. Então, a minha casa tem que ser edificada na rocha, para que não venha com o tempo ser destruída, mas a cada dia está fortalecida. E se precisar de reparo, se precisar de conserto, está atento. Quem é dono de casa, dona de casa, sabe que constantemente nós precisamos estar cuidando de alguma coisa da casa, não é isso? Alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que ser cuidada. Nós passamos o período da chuva e lá em casa apareceu um bocado de goteira. Essa goteira cai, né, na laje, infiltra, passa para o gesso e aí fura o gesso. Se você chegar agora na garagem de casa, está um monte de buraquinho, de goteiras, né, que precisam ser tratadas, que precisam ser
cuidadas, porque senão, daqui a um tempo, se não cuidar, desaba tudo. E assim é a nossa casa. Nós precisamos estar atentos no relacionamento do cônjuge, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os parentes, não é? Às vezes, nós achamos que não é importante esse relacionamento com os nossos parentes, com a sogra, né? Tem gente que odeia a sogra. Meu marido gostava muito da sogra dele, né? A mãe dele tinha ciúme da minha mãe, porque ele conversava mais com a minha mãe do que com a mãe dele, né? Tinha mais comunhão com a minha mãe do que com a mãe dele. Então, esse relacionamento é importante para que a família seja saudável, amém? Você quer trabalhar para que a sua família seja mais saudável ainda? Amém? Você quer investir tempo, você quer investir recursos para que a sua família seja mais saudável, para que você viva em um ambiente de paz, para que você desfrute do projeto de Deus. Aquilo que Deus queria para o homem é que o homem não estivesse só, que ele estivesse uma ajudadora idônea, que viriam os filhos e eles estariam em comunhão, servindo ao Senhor, prestando atenção nas leis, guardando os mandamentos e principalmente praticando os mandamentos. Então, pratique aquilo que você ouve, aquilo que você lê, aquilo que você aprende com Deus, na palavra de Deus, coloque em prática. Porque nós vemos hoje pessoas que vivem de internet, né? Que ouvem e reproduzem aquilo que está na internet. Muitas vezes é contrário à palavra de Deus. Muitas vezes vai de encontro aos ensinamentos que nós recebemos. Acho que foi o pastor Cristiano que mandou um vídeo que falava de como os esquerdistas trabalham, né? Que nós cristãos somos o último ponto, a última resistência para que eles venham implodir, né, para que ele venha destruir toda a sociedade. E a gente já vê muito desta destruição nas faculdades, nas universidades públicas, né? Em todas as áreas da sociedade, a gente vê um transtorno coletivo, um negócio tão terrível, que a gente diz, eu não acredito que isso eles façam de inocência. Fazem com um propósito, né? Fazem com o propósito de afrontar, fazem com o propósito de destruir a família, porque é inviável, é impossível os seres viverem dessa natureza. Homem querendo ser gato, né? Ser mulher já nem se fala mais tanto. É ser cachorro, é ser gato, é ser isso, é ser aquilo, né? As famílias, né, de mulheres não querem, eram mãe de pet. Filho dava trabalho, adotaram cães. Eram mãe de pet, mãe e pais de pet. Mas aí viram que o cachorro também dá trabalho, né? O cachorro fica doente, o cachorro tem que comer, o cachorro faz sujeira, o cachorro tem que ir para médico, e aí dá muito trabalho. Então, a ondinha agora, a moda agora, né, é o quê? Mãe de boneca, bebê rebote. E aí a gente está vendo uma insanidade coletiva. Porque fazer um vídeo para ganhar like, vá lá. Mas ter aquele comportamento, quem é sã da mente, quem tem o seu juízo normal, vê que aquilo é coisa demoníaca, vê que aquilo não é obra de Deus, vê que aquilo passou de toda a normalidade. E aí a gente vê uma geração que não vai ter futuro. Como é que vão estar, né? As pessoas, os jovens, daqui a 5 anos, 10 anos, se não querem saber de estudar, querem saber só do diploma, né? Querem ter só o certificado para dizer, mas não sabe o que vai ser da economia, o que vai ser da indústria, o que vai ser.
E nós somos essa resistência, amém? Nós temos que nos capacitar, nos preparar. Você, jovem, é responsável de estar estudando para ser um bom médico, para ser um bom engenheiro, para ser qualquer área que você escolher, você ser bom. Você está colocando a sua vida ali à disposição para fazer a diferença nessa sociedade totalmente corrompida. Então, decida fazer a diferença. Mais importante, você que tem uma família, o importante não é como você começou a sua família, sua vida familiar, mas é como você vai terminar essa vida. Qual foi o último casamento que você foi? Faz um mês? Quem foi um casamento faz um mês? Faz uma semana? Faz um ano? Como é que estavam os noivos ali? Como é que estava? Todos os convidados estavam muito felizes, estavam alegres, né? Sorridentes. Mas passado algum tempo, um ano, talvez muitos daqueles casais já se desfizeram. Tem casamentos se desfazendo depois da cerimônia. Depois que casados para sempre, aí já não quero mais, já termina ali. Então, o importante não é quanto você gastou para a sua festa de casamento. O importante é quanto você vai investir para que você chegue, né, já nos 50 anos. Daqui a 10 anos, vamos estar fazendo 50 anos, né? Chegar aos 75 anos de casado e estarem felizes, estarem juntos, né? Quando nós namorávamos, eu dizia para ele, né? Está vendo ali aquele casal? Passava um velhinho lá de mão dada. Somos nós. Vamos ficar velhinho e vamos andar de mão dadas. Casais que não andam mais de mão dadas. Casais que a gente olha na igreja, entra um, depois entra o outro. Aí sai um, depois sai o outro. Aí não tem mais, parece que não tem a liga. Invista no seu relacionamento. Esse aqui, quando ele quer andar mais na frente, eu paro. Aí ele olha para trás, esqueci. Aí ele volta, pega na minha mão e a gente vai. Porque é uma aliança que nós temos. Nós tomamos a decisão lá no tempo que nós namorávamos. Vamos estar juntos, vamos estar em unidade. Nosso lema, vocês já sabem, é meio a meio, né? Sempre vamos estar dividindo, sempre vamos estar em conjunto, fazendo aquilo que Deus quer para nós. Dividindo dívidas, né? Para fazer e conquistar, amém? Então, tenha essa responsabilidade com o seu casamento, com a sua família. E nós vamos ver agora 3 armas que você precisa usar se quiser ter uma família saudável. Quem quer uma família saudável? Eu. Então, você tem 3 armas à sua disposição para que você esteja trabalhando isso na sua família. Qual é a primeira arma? A primeira arma é o amor. Diga amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 4 a 7, narra o hino do amor, né? Como é que deve ser o amor? Como é que deve ser quem ama? Quem ama é paciente, bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amém? Amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Você escolheu o seu cônjuge, então decida amá-lo, decida amá-la. É uma decisão e essa decisão tem que ser constante. Porque se você não estiver declarando, se você não estiver anunciando, se você não estiver falando do quanto você ama, daqui a um tempo você diz, não, eu não amo mais. Por quê? Porque você decidiu não amar.
Mas quando você entende, né, que a sua família é projeto santo do Senhor e que você quer uma família saudável, você vai decidir amar seu cônjuge, você vai decidir amar os seus filhos, você vai decidir amar em toda a situação, em toda a circunstância, amém? A família é o primeiro lugar para exercermos o amor verdadeiro. Como é que eu vou amar o meu irmão? Como é que eu vou amar o meu próximo se eu não amo o meu pai, se eu não amo minha mãe, se eu não amo os meus irmãos de sangue, se eu tenho problemas, né, com a minha família? Decida amar, amém? Quando nós tomamos essa decisão de amar, nós vamos ver a nossa família ser restaurada. Nós vamos ver a nossa família ser transformada, porque o amor gera milagres, amém? O amor traz alegria, o amor traz paz. Então, decida amar a sua família, amém? A segunda arma que você deve usar para ter uma família saudável é o perdão. Diga perdão. O perdão, né? Perdoar é viver uma vida de liberdade. É olhar para o próximo sem mágoa. Perdoar também é uma decisão. Quando eu não perdoo, eu fico atrelada àquela pessoa, eu fico atrelado àquele sentimento, eu não prospero, eu não avanço, e que eu estou presa a um passado. Mas quando eu decido perdoar, eu me sinto livre. E versículo 20 e 21, quando perguntaram do Senhor, né, quantas vezes ele devia perdoar. É engraçado que já perguntaram e já foram dando uma referência, né? Já foram colocando 7, porque 7 é o número de perfeição, é o número de Deus. Ah, então eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? 7 vezes? E o Senhor disse, 7 não, 70 vezes 7. Você já pensou que é por dia, né? Esse perdão é por dia. Você já pensou o que é você perdoar 490 vezes por dia uma pessoa? Tem que estar muito tratado, né? Tem que estar muito decidido a viver uma vida saudável e não querer ficar preso às circunstâncias. Então, se tem alguém ainda preso, né? Que você não liberou o perdão, libere hoje o perdão. Olha, não importa o que o seu pai fez, que a sua mãe fez, libere perdão e seja livre. Libere perdão e alcance a benevolência do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, né, que se nós não perdoarmos, Jesus, quando ele ensinou uma oração, que foi o Pai Nosso, está lá isso, que nós devemos perdoar. Nós seremos perdoados, né, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se eu quero o perdão de Deus, quem necessita do perdão de Deus? Todos nós necessitamos. Todos nós, durante o dia, falhamos, temos as nossas dificuldades. E se eu quero ser perdoado por Deus, eu já devo ter perdoado o meu próximo, porque senão o perdão de Deus não vem sobre a minha vida. Você entendeu a responsabilidade, você entendeu a dificuldade que você vai ter se você não liberar perdão, sem contar que você vai ficar triste, abatido, amargurado, né? Sem ânimo, sem disposição. Não, eu não liberei perdão. Não, eu não quero ver fulano porque eu não perdoei. Não, eu não vou ir para aquele canto porque vai estar lá uma pessoa que eu não perdoei. Tem gente que deixa de vir para a igreja porque não perdoou um irmão. Como é que tu vai para o céu? Como é que tu pensa que tu vai para o céu? Se você não consegue perdoar teu irmão, como é que você quer que Deus te perdoe? Então, decida perdoar. Decida ser livre. Em uma família saudável, escolher perdoar é uma decisão diária. E uma decisão que não importa quantas vezes a pessoa te ferir, né? A pessoa te magoar, você vai lembrar
do 490. Eu estava fazendo umas contas, né? 490, aí se a gente for dividir pelos segundos do dia, dá 3 segundos, então, 3 minutos, desculpa. 3 minutos, então a cada 3 minutos você deve perdoar. A cada 3 minutos a pessoa te machucou, perdoe. A cada 3 minutos, perdoe, perdoe, perdoe. Não é para outra pessoa, vai fazer bem para mim. Eu tomei a decisão de ser livre, amém? Então, perdoe e seja livre. E a terceira arma que você deve usar para construir uma família saudável é a sabedoria. Agir com sabedoria, agir com prudência, estar buscando em Deus, né? A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aos pés do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Salomão, ele foi nomeado rei, né? E o Senhor perguntou dele: Salomão, o que tu queres que eu te faça? Ele poderia escolher qualquer coisa, ele poderia pedir qualquer coisa, porque era o Todo-Poderoso que estava perguntando para ele. E aí ele escolheu sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. E aí no versículo 11, Deus disse a Salomão: visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens ou honra, ou a morte dos teus inimigos, ou vida longa, eu te darei sabedoria e conhecimento. E lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você ou terá depois. Você entendeu aí como Deus se agrada quando nós buscamos a sabedoria do alto, quando nós nos dedicamos a aprender mais do Senhor? Ele nos acrescenta, Ele não nos dá apenas a sabedoria, mas Ele acrescenta aquilo que nós estamos necessitando, aquilo que nós estamos precisando. Então, buscar a sabedoria de Deus e colocá-la em ação é um dos pilares para viver uma vida saudável. A família saudável que Deus sonhou também é para você. Amém? E está disponível a você os ensinamentos. Aonde? Na palavra de Deus. Não vá buscar com as blogueiras, né? Não vá buscar com a influência, mas busque em Deus, na palavra dele. E Deus vai te acrescentar vida, amém? E em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Amém? Se coloque de pés. Eu quero que você apresente agora a sua família ao Senhor. Que você peça amor, que você libere perdão e que você peça sabedoria. Que você decida amar, que você decida perdoar e que você decida buscar a sabedoria do alto. Amém? Peguei os músicos, olha. Esqueceram que eu sou rápida e ligeira. Fecha teus olhos. Apresenta a tua vida ao Senhor, tua família. Você jovem, que ainda não tem uma família, comece a sonhar com ela. Comece a dizer: Senhor, eu quero ter uma família saudável. Eu quero ter uma família abençoada. Quando eu sonhava em casar, eu dizia: eu quero ser a melhor esposa do mundo. Acho que não cheguei a tanto, mas estou tentando, estou fazendo a minha parte.
Então decida aquilo que você quer, coloque diante de Deus, apresenta ao Senhor. Pai eterno, Pai santo, nós somos gratos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade.